Shalom, Haverim, a paz, amigos. Neste exato momento, eu quero fazer um pequeno comentário do grande episódio que aconteceu com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele estava sobre o monte Getsêmani. E ele estava em grande angústia. A angústia era tão grande que o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue. Ok? Aí fica a grande interrogação, fica a grande pergunta, fica a grande indagação. Jesus suou ou não suou sangue? Ok? Para isso, vamos fazer a leitura do texto. Vai lá no Google, digite Bíblia Interlinear Online, certo? Online não, online. Em Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 44, a peste pesquisa, e está escrito no grego koiné, kai ginomai, em agonia, prosekomai, ektenesterol, de aitos, indros, ginomai, rosei, trombos, raima, catabaiano, G. Ok? Aí vem a tradução. Caia e, ginomai estando em, né? Agonia é agonia, porque a língua portuguesa é oriundo do greco-romano, certo? Por isso que tem umas palavras bem parecidas com o nosso português, ok? Orava, prosekomai, mais intensamente, ektenesteron, e aconteceu que o seu aitos, suor, intros, se tornou ginomai, como osei, gotas, trombos de sangue, raima, caindo catabaiano sobre a terra G. Certo? E escrito está, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Tem alguns comentários de Bíblia de estudo bastante interessante, que me chamou bastante a atenção, ok? Vamos lá. Por exemplo, vamos lá. Vamos pelo comentário de Champre, certo? Aqui, ó.
Champre comenta os versículos de Lucas 22, capítulo 22, versículo 43 a 44, não aparecem em diversos manuscritos, ok? Vamos ver o comentário da Bíblia de Genebra. A Bíblia de Genebra diz que o capítulo 22, versículo 43 a 44, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, só Lucas nos fala do anjo que fortaleceu a Jesus e do suor como gotas de sangue. Ok? Vamos ler o comentário da Bíblia King James. Olha só o que a Bíblia King James diz. Jesus sentiu de tal maneira as emoções humanas que teve uma crise aguda de rematidrose. O que é rematidrose? Aí diz que é a mistura de sangue ao suor. Nos casos de extrema angústia e severas alterações emocionais. Segundo o comentarista, de fato, Jesus suou sangue. Ok? Vamos ver a Bíblia de Biaco. O comentário da Bíblia de Biaco diz: Alguns interpretaram este versículo como se indicasse apenas o grande tamanho das gotas de suor. Mas os intérpretes conservadores da igreja desde Antanásio até os dias de hoje têm insistido na literalidade do sangue. O significado parece ser que o suor estava misturado com sangue, dando assim a impressão de puro sangue saindo pelos poros da pele de Jesus. Muitos peritos testemunham que um grande sofrimento ou agonia mental pode fazer o sangue se misturar com a transpiração do corpo humano, ok? Agora vamos ver o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, página 1453, certo? É o comentário em Mateus, capítulo 26, versículo 37. Olha só que o escritor diz: sob grande pressão, os pequenos vasos capilares das glândulas sudoríparas podem romper-se e dar-se a mistura de sangue com suor. Ok? Então, podemos observar que somente o comentário da Bíblia, King James, que deu uma afirmação concreta que, de fato, o suor de Cristo
se transformou em sangue. Ok? Então, vamos lá. Voltamos para o texto. Vamos para o Google. Não se esqueçam de inscrever-se no meu canal do YouTube. Ative o sininho para você ficar atento ou receber as notificações dos meus próprios vídeos. E não se esqueçam de fazer o seu comentário acerca do assunto, ok? Lucas, capítulo 22, versículo de número 44, aperta, pesquisa. Olha só o que diz o texto. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como, preste atenção no vocábulo como, no grego é osei, gotas, trombos, de sangue, raima. Ok? A expressão como aqui no texto exerce a sua função sintática, certo? De um advérbio de comparação, ok? Ou seja, a expressão como está comparando o suor que saía do rosto de Cristo como gotas de sangue. Um advérbio de comparação explícita, ok? Certo? Isso aqui é uma figura de linguagem. Existem 3 tipos de figuras de linguagem. O primeiro tipo são figuras de linguagens de palavras, ou trombos. O segundo, figuras de linguagem de pensamento. O terceiro, figuras de linguagem de construção ou de sintaxe. Ok? A figura de linguagem que aparece no texto é uma figura de linguagem de palavras, trombos, que tem um sentido de símile. Símile é uma figura de linguagem de comparação. Símile significa semelhante, parecido. Ou seja, o suor que descia do rosto de Cristo parecia como gota de sangue, certo? Então, a expressão como é uma figura de linguagem de palavras, chamado símile, e é um advérbio de comparação, comparando traços semelhantes do suor que descia do rosto de Cristo com pessoas em grande angústia,
em grande medo que descia do rosto suor misturado com sangue, certo? Então é isso aí, meus queridos. De fato, segundo o texto, Jesus não suou sangue. Foi um suor natural que tinha ou teve algumas características de pessoas que em grande angústia intensa soa um suor misturado com sangue. Para não ficar nas minhas palavras, somente nas minhas palavras, eu quero mostrar outro texto de Mateus, capítulo 3, verso 16. Certo? Olha só o que está escrito. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como osséi, pomba, vindo sobre ele. Não é que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba e repousou sobre Jesus. Mas quando o Espírito de Deus descia, ele parecia com uma pomba. Não era uma pomba, mas tinha característica de uma pomba. Parecia ser uma pomba. É por isso que o texto diz, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Advérbio de comparação, comparando o Espírito Santo de Deus com uma pomba. Advérbio de comparação explícita. É como eu fosse olhar para você e falar para você o seguinte: você é como um vaso de barro nas mãos do Todo-Poderoso. Você não é um vaso de barro literalmente, certo? Mas, todavia, contudo, porém, entretanto, há uns traços semelhantes em você com o vaso de barro. Ou seja, o vaso de barro, ele é de grande utilidade. Coloca um vaso de barro sobre uma mesa e coloca algumas plantações. Aí eu olho para você e falo, você é como? É como? Você não é o vaso literalmente de barro, mas você é como o vaso de barro para uso do Senhor. Entendeu? Então, um advérbio de comparação explícita. Estou te comparando a um vaso de barro de grande utilidade para uso do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não se esqueçam de inscrever-se no meu canal do YouTube. Ative o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos, ok? E não se esqueçam de fazer o seu comentário e expor a sua opinião, certo? Que o